Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vocês me avisem se vocês estão vendo. Estão vendo a tela aí da atividade? Sim ou não? Sim? Tá. Beleza, então. Vamos lá. Então, como eu disse, continua com função do primeiro grau, né? O que a gente já viu de função do primeiro grau? A gente viu o que é uma função, a gente viu os termos A e B, vocês viram como a função é trabalhada em alguns casos, por exemplo, a gente passou, eu acho que a Gabriela também passou aqueles exemplos de gasolina, eu lembro de eu passar, tipo, quantos reais eu vou pagar para cada litro de gasolina que eu compro, tá? Então, a função é isso, é um elemento, um termo depender de outro. O preço que eu pago depende de quanto eu compro, né? Bom dia, Vitória. Então, sempre tem essa dependência aí. Então, vamos lá. Gráfico de função do primeiro grau. Toda função tem um gráfico, tá? Toda função tem um gráfico. O da função do primeiro grau é uma reta, tá? Então, quando você for desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, o seu desenho sempre tem que ser uma reta, tá? Não pode ser nada com curva, não pode ser parábola, não pode ser um círculo, nada. Tem que ser uma linha reta, tá? Ah, professora, às vezes eu desenho gráfico não vai ficar reto. Mas é por causa da maneira como você coloca seus pontos, tá? Isso interfere um pouquinho aí no modo de fazer o gráfico, tá? Então, sempre quando você for fazer um gráfico, um plano cartesiano, tenta colocar a distância entre cada número direitinho, sem colocar um muito afastado do outro e o próximo muito pertinho, tá? Então, tenta sempre manter uma mesma distância. Precisa medir com a régua? Não, mas por olho mesmo, uma distância parecida, que seu gráfico vai ficar melhor. Às vezes você faz a conta toda certinha e na hora de passar pro gráfico fica torto por conta disso, tá? Vocês chegaram a ver alguma coisa de gráfico com a professora Gabriela? Eu preciso que vocês respondam por áudio porque eu não vejo vocês no compartilhamento quando eu estou compartilhando tela. Chegaram a ver gráfico ou não? Falem comigo, pessoal. Viram? Viram um pouco? Ok, então tá. Então vou mais reforçar então essa parte e depois a gente, nas próximas quinzenas, a gente vai continuando com os assuntos, tá? Então vamos lá. Gráfico de uma função do primeiro grau. Toda função pode ser representada graficamente, ou seja, toda função tem um gráfico. E a função do primeiro grau é formada por uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente, depende do sinal do A. Lembra que a função do primeiro grau, ó, f de x igual a ax mais b, tá? Esse A é um número e esse B também. Tá? Vamos supor, por exemplo, f de x igual a 2x mais 4. Quanto vale o A dessa função? Lembrando, o A é o que está junto com o x. Quem é que está junto com o x nessa função? O número 2. E quem é o B, que é o que está sozinho? O 4, tá? Então, uma função do primeiro grau vai ter valor de A e valor de B. A é quem está junto com o x, B é quem está sozinho. Se o valor do A for positivo, o gráfico é crescente. Como assim? Se você olha da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente escreve, ele vai estar crescendo. Isso se o A for positivo. Agora, se o A é negativo, o gráfico é decrescente. Se você olha da esquerda para a direita, ele está descendo.
né? Certo? Então, quando A é negativo, isso acontece, tá? Então, A positivo cresce, A negativo decresce, certo? Ok? Então, como eu disse, o gráfico é uma reta. Aí você tem que olhar se ela vai crescer ou vai decrescer. Aí, o que te fala que se ele cresce ou decresce? O valor do A. Se é positivo, ele cresce. Se é negativo, ele decresce, tá? Vamos lá, então, a um exemplo. Eu vou fazer aqui do lado essas continhas aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. A primeiro exemplo que a gente tem ali, ó, f de x igual 2x menos 1. Então, vou fazer o gráfico dessa função. Lembrando, o f de x pode ser trocado por y. Então, se eu não quero escrever f de x, eu posso escrever y, que é a mesma coisa. Certo? Então, f de x e y é a mesma coisa. Por que eu prefiro usar y? Porque lá no gráfico a gente tem eixo y e eixo x, não é mesmo? Então, vou usar y aqui. Como que eu faço para fazer gráfico? Se a professora Gabriela explicou, como que ela falou lá para vocês? Como que eu faço para desenhar o gráfico de uma função? Alguém lembra? Ou não viram? Não? Pessoal, preciso que vocês se comuniquem comigo, porque dar aula assim sozinha é muito chato. Pensa vocês no meu lugar, você está conversando com uma pessoa e a pessoa não fala com você. É muito ruim isso, tá? Então, eu preciso que haja essa comunicação entre a gente, senão vai ficar complicado. Então, vamos lá. Mesmo que vocês não saibam, fala, não sei, não lembro, tá? Mas fala alguma coisa comigo quando eu perguntar. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês escolhem valores de x. Escolher é escolher. Vocês escolhem os números que vocês quiserem. Quando vocês forem fazer essa escolha, é bom não usar valores muito grandes, porque senão o gráfico vai ficar com números muito grandes e vai ficar difícil desenhar ele. Então, escolha valores pequenos. Normalmente, a gente escolhe uns 2 valores negativos, o 0 e os 2 positivos, tá? Eu vou fazer com os mesmos números que está na tarefa, na explicação. Então, eu vou escolher para x, eu vou escolher os números menos 2, menos 1, 0, o meio e o 1, tá? Então, escolhi estes valores para x, certo? E como que eu vou fazer para achar o y, então? Eu vou trocar, olha, esse aqui são valores de x. Então, lá na função, no lugar do x, eu vou escrever esses números que eu escolhi e resolver a conta. O resultado dessa conta é o y, tá? Então, vamos lá. Então, vamos repetir aqui, ó. Y é igual a 2 vezes x, ó. Quanto que tá valendo o x aqui nesse momento? Olha aqui. Responde pra mim, gente. Quanto que... Isso, menos 2. Então, menos 2, menos 1. Então, o que eu fiz até agora? No lugar do x lá na função, eu troquei pelo menos 2, que é o meu primeiro valor de x. E vou resolver essa continha. Pessoal, quanto que é 2 vezes menos 2? Menos 4, isso aí. E tem um menos 1 aqui depois. Então, menos 4, menos 1. Quanto dá isso? Menos 5. Menos 5 mesmo, tá? Você só seria... nesse caso aqui, menos com menos não é mais, tá? É porque, assim, quando não tem sinal de multiplicação, né? Não estou multiplicando. Quando está multiplicando, eu falo, menos com menos é mais. Aí daria 4 positivo. 4 vezes 1, 4.
Só que quando não tem multiplicação, eu penso o seguinte: eu devo 4, depois fiz outra dívida de 1. Então, no total, estou o quê? Devendo 5, certo? Então, quando a gente não tem multiplicação envolvida, a gente pensa desse jeito, de negativo ser dívida, positivo ser o que você tem, tá bom? Então, menos 5. Então, quando x for menos 2, o y vai ser menos 5. E eu vou fazer isso para os próximos. Vamos lá. Y. Agora, quanto que tem que valer o meu x, ó? Menos 1. Então, no lugar do x lá, eu vou pôr menos 1. Então, 2 vezes quanto? Tô olhando aqui, ó. No lugar do x, eu vou pôr o menos 1. Então, vai ficar aqui 2 vezes quanto? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Troquei aqui o x pelo menos 2. E agora eu vou trocar o x por quanto, gente? Quanto que tava? Menos 1. Né? O restante, esse y, esse 2 e esse menos 1, é o que tá lá na conta, ó. Y, 2 e menos 1. Só tô mudando o x. Tá? É a única coisa que eu mudo. Vamos lá. Quanto que é 2 vezes menos 1? 2. Fica menos 2, tá? Por causa do sinalzinho aqui. Tá bom? Então, fica menos 2. Menos 2 com menos 1. Pensa no negócio da dívida. Tem uma dívida de 2, depois tem outra dívida de 1. Então, total, estou o quê? Menos 3, tá? Menos 3, tá? Continuando ali, ó, olhando ali na tabela, vocês vão fazer as contas para cada um. Pro x sendo 0, pro x sendo meio, pro x sendo 1. Aqui vai dar, ó, menos 1 e aqui vai dar 1. A do meio eu vou fazer, tá? Que é um número mais complicadinho. Então, vamos lá, ó. Y é igual. Vou trocar o x pelo meio, tá? Então, 2 vezes o x, que é meio. Vou até fazer assim, ó. Menos 1. Tá? X vale a meio, eu troquei por meio. Como que eu faço isso daqui? Olha, eu vou multiplicar em cima e dividir embaixo. 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2 vai dar 1, tá? Então, ó, ficou assim, ó. 2 vezes 1 e o resultado divide por 2. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1, tá? Então, essa conta de 2 vezes meio dá 1. 2 vezes meio dá 1. Então, 1 menos 1. Quanto que é 1 menos 1? 0. Então, quando x for meio, o y é 0. E aqui a gente faz o que agora? Marcar esses pontos no gráfico, tá? Vou fazer aqui do lado. Vamos lá. Eixo. Vou fazer com a régua para ficar mais certinho. Vixe. Meu Deus. Depois tira print da explicação. Mando sim. Só que só quem participou que vai entender, porque como eu sou meio desorganizada, ai, ai, aí não é todo mundo que vai conseguir. Mas eu tô gravando a aula, aí eu posso depois ir lá pra vocês também. Vamos lá. O X aqui. Gente, a linha
Então, aqui, ó, eixo X, eixo Y, tá? Lembra, X sempre horizontal e Y vertical. Vou marcando aqui alguns pontinhos, né? Tipo, aqui o 1, o 2 e o 3. Ó, eu tento sempre deixar uma distância parecida, tá? Pra quê? Pra que o gráfico não fique feio. Eu vou colocar aqui o menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Alguém aí tem dúvida de construir o plano, isso aqui que eu tô fazendo? Não sabe? Tem alguém que tem dúvida? Não? Não. Ok. Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqueles pontos que eu achei, X e Y, aqui no gráfico. Olha lá, o primeiro ponto que eu tenho, olha aqui, ó, é o menos 2 e o menos 5. X é menos 2, Y é menos 5. Então, eu vou achar esse ponto. O menos 2, no X, olha aqui, eixo X, o menos 2 está aqui, ó. Bem aqui. E o menos 5 no Y, menos 5 lá embaixo, ó. E vou ligar essas linhas para ver onde elas se encontram. Então, aqui, mais ou menos aqui, certo? Então, esse aí é o ponto menos 2 e menos 5. Próximo ponto que eu tenho, olha aqui, ó, é o menos 1 e o menos 3. Então, o X é menos 1, tá bem aqui. E o Y é menos 3, tá bem aqui, ó. Então, ligo essas linhazinhas, o ponto está aqui. Tudo bem por enquanto? Sim. Beleza. Próximo ponto é o 0 e o menos 1. 0 no X, menos 1 no Y. Toda vez que um dos números é 0, caso X é 0, o ponto fica em cima do Y, do eixo Y, da linha preta que eu fiz aí, tá? Então, fica em cima de que número no Y? Do menos 1. Por quê? Ó, o 0 no X é essa linha aqui, ó. Se eu fosse pontilhar, deixa eu ver os problemas aqui. Então, o 0 seria essa linha aqui, ó. O 0 no X. Então, o ponto vai ficar exatamente em cima do eixo Y no menos 1, tá? Então, 0 no X, menos 1. Desculpa, menos 1. Tô fazendo pra cima, menos 1 pro Y. Tá? Próximo ponto. Meio e 0. Meio no X, 0 no Y. Aonde que é meio? Meio é como se fosse 0,5. Se você pegar 1 e dividir por 2, que é o meio, né? Meio é 1 dividido para 2. Vai dar 0,5. O 0,5 fica na metade aqui, ó, entre o 0 e o 1. Tá? Então, 0,5, o meio é esse ponto. Então, é meio e quanto? Meio e 0. Então, meio no X, tá aqui. E 0 no Y, é aqui. Certo? Então, ponto meio e 0. Deixa eu só arrumar aqui que apagou. Escrever aqui de verdinho, que aqui é o número meio, tá? Meio. E o último ponto que nós temos é 1 e 1. 1 e 1. 1 no X, tá aqui. 1 no Y, tá aqui. O que é que eu faço agora? Quem imagina? E aí? Eu não entendi muito, não. Ó, vamos lá. O que é que eu fiz aqui?
Eu peguei os pontos que eu achei. Você entendeu que as continhas que eu tinha feito aqui, ó? As contas? Ok. Então, eu fiz as contas. Escolhi x, achei y. Para que eu fiz essas contas? Para usar esse x e y que eu achei lá no gráfico. Marcar eles lá no gráfico, tá? Então, por exemplo, o primeiro ponto que tinha aqui, ó, deixa eu apagar um pouquinho essas setinhas aqui. Qual que é o primeiro x e y que eu tenho lá? Olha aqui, ó. Não é menos 2 e menos 5? Quando eu substituí o x lá na continha por menos 2, o resultado não deu menos 5? Não foi isso que aconteceu? Sim. Ok, então, quando o x valer 2, o y vai valer menos 5. Então, eu construí o plano cartesiano, eixo x, eixo y, que é esses aqui de preto. Marquei os meus pontinhos e vou marcar esse ponto, menos 2 e menos 5. Aonde que ele é? Ó, só apagar aqui para você ver. Eu vou lá no... Primeiro, sempre começo com o x, ó. Eixo x está aqui. Então, eu vou olhar ele, ó. Vou verificando aqui, ó. Onde que está o menos 2? Menos 2, menos 2. Achei. Então, o menos 2 está aqui. Então, o menos 2 é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, menos 2. Beleza. Aonde agora eu vou ter que achar o menos 5 no y? Então, vou lá no y, lá em cima, e vou procurar. Cadê o menos 5? Então, vamos lá. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Achei. O menos 5 está aqui. Então, é essa linha aqui. Ok. Qual que é o meu ponto? É onde esses pontilhados se encontram. Então, eu vou prolongar aqui um pouquinho. Vou prolongar aqui um pouquinho. O menos 2 e o menos 5 está aqui. Certo? E vou fazendo isso para cada um. Primeiro eu olho o x para depois olhar o y. Ok? Entendeu? Sim. Beleza. Agora, para virar uma reta, eu tenho que ligar esses pontos, né? Então, vamos ligar meus pontos. Vou fazer aqui com a régua. Não sei se vai dar muito certo com a régua, porque eu não medi as distâncias, né? Mas vai ficar aqui mais ou menos. Ó, deu alinhado. Vou fazer aqui dessa colorida aqui. Esse aqui é o gráfico da minha função. Qual função? Y igual 2x menos 1, que é a que eu estava fazendo, tá? Então, como que eu fiz? Escolhi x, substitui esse x na função, faz a continha, resolve e acha o y. Depois monta o plano cartesiano e vai marcando os pontos. Cada x, cada y, tá? Liga os pontos e você faz a reta. Certo, gente? É um pouquinho demorado. Vocês tinham visto isso com a Gabriela? Eu acho que sim. Vocês acham que sim? Então, o gráfico é essa parte, tá? Na próxima aula a gente faz mais um exemplo e eu também vou explicando as atividades, tá? Cada aula nossa vai ter 20 minutos. Hoje passou um pouquinho porque teve uns alunos que entraram depois, tá? Mas é isso aqui a tarefa. Eu vou compartilhar isso aqui que eu fiz lá no grupo, tá? Aí, se vocês quiserem depois copiar. Só um minutinho.